nós já temos aqui a participação interativa dos nossos, nos nossos telespectadores, digamos assim, dos nossos internautas. Vocês não acham que deveriam haver uma mínima proteção, ou seja, uma barreira de 10%, por exemplo? Guilherme de Porto Alegre. O Bruno, também de Porto Alegre. Cláusula zero. O que deve valer é o voto do associado. Uma terceira, Paulo Cavalhada, também Porto Alegre. 180 nomes para a formação de uma chapa já não exclui por natureza? Então são três já das perguntas dos nossos internautas que a gente imediatamente já passa aí para os debatedores. Quem se manifesta? Posso responder só de 180? Quando da formação da chapa, Grêmio do Prata e Sócios Livres, a gente chegou a cogitar de tentar fazer a inscrição da chapa com 50, 40, 30 pessoas. Mas isso, pelo regimento, era proibido. Quer dizer, tu veda a participação pela maneira como o regimento eleitoral está montado, porque tu tinha que ter uma lista de 150 mais 30. Quer dizer, o processo não é só a cláusula de barreira que é o limitador, é a maneira como todo o regimento eleitoral está articulado. Ele está articulado exatamente ainda no modelo em que o Conselho Deliberativo era feito, composto só por sócios, o clube tinha menos sócios. A gente pegar o primeiro Conselho Deliberativo, todos eram sócios. E o clube não se abriu à época que deveria ter se aberto democraticamente. E hoje a gente está debatendo um assunto que era de até 10, 15 anos atrás. E Fábio, eu acho que todos nós assistimos aí a enquete. Uma pessoa acha que não só deve ser mantido a cláusula, como até ampliada. Todos os demais são pela redução. E também teve um que eu acho que não entendeu bem a coisa. Acho que, quem sabe, começamos também pela enquete. O que tu achasse? Não, eu acho que falta para o torcedor também um esclarecimento. Assim como muitas vezes falta para o sócio também. É evidente que a redução da cláusula de barreira é uma necessidade, para que seja mais democrático o processo de eleição. Visto na última eleição, quase 50% dos votos não foram para a chapa vencedora e ela entrou inteira. A chapa 1, a chapa vencedora, entrou inteira. Então o processo precisa ser mais democrático. Se existe um debate agora da questão da cláusula zero. Hoje, eu posso te dizer que não estou amadurecido para isso. Acho que a cláusula zero ainda não deveria valer para o Grêmio. Porque nós temos que primeiro aprovar a cláusula de 20% e aí discutir. Assim, Marcos, que eu acho, nós temos que fazer uma ampla reforma do Estatuto. E tu me contavas, Fábio, aqui em off, eu não sei se tu pode já passar também para os nossos internautas, que houve um encontro essa semana, né? Sim, na quarta-feira. E que houve até pelo menos foi sugerida uma alternativa, vota zero, depois vai subindo. Como é que foi isso? Uma das alternativas propostas no debate foi que houvesse uma votação dentro do Conselho e que se votasse primeiramente a opção da cláusula de barreira zero. Se ela não fosse aprovada, passaria para um novo patamar de cláusula de barreira 10%. Caso não sendo aprovada, de 15% assim, consequentemente, até nós termos uma aprovação definitiva da redução do quórum, da cláusula de barreiras. E Juliano? Eu acredito que, levando em consideração, até pegando o assunto do Fábio aí, em relação aí aumentando a votação de 0, se não der 10, se não der 20, pelo tempo que está levando para votar a cláusula de 20%, acho que nós não estaríamos vivos quando uma cláusula fosse aprovada, né, nesse sentido. Mas seria na mesma sessão. Mas eu entendi. Na mesma sessão. Pega-se todas as votações e vai da menor para maior. Seria então, até chegar em 20. Desculpa. Essa foi uma ideia. O que está proposto dentro do Conselho é a redução de 30 para 20. Bom, eu acredito que nem 8 nem 80. Tá? Acho que 30% é demais, acho que 0% é inviável. A questão que o internauta colocou de 180 automaticamente já elimina. Eu não entendi se ele quis dizer que com 180 nomes numa chapa, os últimos de qualquer maneira não vão entrar. É difícil formar uma chapa. É difícil formar uma chapa. Já exclui por natureza. E por isso os grupos são 180 sócios com tantos anos. E por isso os grupos são tão grandes. Ou seja, já exclui por natureza. Diminui a cláusula de barreira. Eu vou tentar interpretar. Diminui a cláusula de barreira para 10. Vamos botar só hipoteticamente. Mas igual nós precisamos ter 180 candidatos, contando os suplentes, com 5 anos de contribuição. Isso. Então, aquele grupo que poderia até pelo voto do associado ser conduzido por 10%, não ia conseguir jamais juntar os 180. Aí a gente entra naquilo que eu e o Marcos nós estávamos comentando aqui durante a enquete, a questão de que o Grêmio precisa de 300 conselheiros. A gente precisa a cada 3 anos renovar 150 nomes, esse período não pode ser menor.
certamente pelo tempo, o conselheiro vai querer manter o tempo de mandato, que são de 6 anos. Então, por que não se faz, em vez de a cada 3 anos tu renovar 50%, tu coincide com as eleições presidenciais, que são a cada 2 anos, e tu renova 33%, renova 100 nomes. Né? Porque as chapas ficam menores, a chance de tu pulverizar, de tu oxigenar o conselho aumenta. Então, tem muita coisa para ser discutida, o Grêmio está engatinhando nesse Eu peço que o ponto me oriente quanto ao tempo, mas tem uma questão que eu gostaria de colocar para os três. É como preservar um modelo de gestão para o clube que não sofra com alternância de poder. De que forma o Grêmio pode se estruturar, se é que isso é possível, para pelo menos alguns departamentos, alguns setores, deem continuidade àquilo que de bom vem de uma determinada gestão para outra. Pelo menos a parte mais ortodoxa da gestão. De que forma vocês acham que isso pode ser tratado pelo Grêmio? Acho que só pelo estatuto. Olha, primeiramente, novo, revisado, cumprir o planejamento estratégico. Também. O Grêmio tem um planejamento estratégico e ele deveria ser cumprido por todas as gestões. Mas o estatuto não obriga a isso em muitas questões. O grande problema é o estatuto, o planejamento estratégico é um documento... Agora o estatuto também tem cláusulas que também não são cumpridas. O desrespeito ao estatuto é a primeira parte, e a segunda parte, acho que o Conselho do Grêmio teria que ter uma capacidade de intervenção maior dentro de uma gestão. O que é evidente, Carlos, é que falta um compromisso, não por todos, mas por alguns. A substituição do conselheiro titular pelo suplente e que esse tenha direito a voto, faria com que o conselheiro tivesse um maior compromisso. Ou reduzir os quórums de votação. Reduzir os quórums de votação. O quórum de votação. Precisa de uma maior participação. Lembrando, os nossos apoiadores, blog Grêmio 21, www.grêmio21.wordpress e acesso digital, www.acessodigital.tv.br. Agora nós gostaríamos de oportunizar 1 minuto para cada um dos nossos convidados, para que ficassem livre à disposição para colocar aquilo que acharem conveniente para o nosso internauta, já que estamos terminando o nosso programa. Vamos começar então pelo Fábio. Gostaria mais uma vez de agradecer o convite. Disponibilizo a todos o nosso blog, www.gremioacimadetudo.blogspot.com. Estamos abertos a todas as sugestões, é um grupo propositivo, como falei inicialmente. Nossa ideia é ajudar o Grêmio e não segregar, não dividir opiniões. Todos nós somos gremistas e todos nós temos um único objetivo, continuar tornando o Grêmio o maior clube desse país. Muito obrigado. Marcos. Bom, agradecer o convite do programa e também manifestar que os sócios livres estão em processo de organização depois da campanha, depois da formação da chapa da Terceira Via. Aqueles que quiserem nos procurar, o site é socioslivresgremiosdetodos.com.br, né? Uma busca no Google chega até nós, e o Twitter é @sociosgremio. Então, estamos à disposição para quem quiser ouvir nossas ideias e procurar ajudar o clube no sentido de reorganizá-lo. A gente não está por disputa de espaço, a gente quer contribuir com ideias que reformulem o Grêmio enquanto gestão, enquanto organização. Juliano. Mais uma vez gostaria de agradecer a oportunidade, queria mandar um abraço novamente para o pessoal da comunidade do Grêmio Arena, o pessoal da comunidade do Grêmio, a comunidade oficial, também para o pessoal da rede social, o Blog Grêmio. Eu gostaria de dizer para o torcedor que o torcedor ele não tem que ter medo de cobrar, mas que ele tem que ser justo. O Grêmio não é o Doni versus Koff, tá? O Grêmio não é de um movimento. Quando o torcedor for criticar ou opinar, ele tem que ver aquilo que ele acha melhor para o Grêmio. Tá? Independente da corrente política, não, independente do lado que ele vai cair. Defenda aquilo que você acha que é melhor para o clube. Bom, de nossa parte agradecemos a participação de todos, dos nossos convidados, ilustres convidados, representantes de grupos muito importantes dentro do Grêmio. Lembrando também que os demais grupos sempre terão oportunidade de espaços aqui no nosso programa. E nós gostaríamos de agradecer especialmente a sua participação, do internauta que está conosco. Ao longo da semana, para quem não conseguiu assistir ao vivo o programa, ele vai ficar até o próximo programa à disposição no www.patriatricolor.net. Um grande abraço e oficialmente agora o nosso programa será sempre às sextas-feiras. Nós oficializamos então, não vamos mais ficar jogando o programa ou quinta ou sexta, será sempre às sextas-feiras neste mesmo horário. Até lá, um grande abraço.